Então, só fazendo uma introdução aqui para eu só me achar, para a gente não se perder. Então, nesses encontros aí que nós tivemos, né, a gente aprendeu sobre o conceito de biossegurança, a gente aprendeu a diferença entre o risco e perigo profissional. Dentro dos riscos, a gente aprendeu a divisão, né? A gente tem os riscos fisiológicos, perdão, ergonômico, físico, químico, risco de acidente e risco biológico, né? E dentro dos riscos biológicos, que no caso é de maior importância para a gente, esses riscos biológicos eles apresentam uma subdivisão, né? Essa subdivisão ela tem a ver com a probabilidade de contaminação para o trabalhador e também com o potencial de disseminação desse microorganismo no meio ambiente, né? Então, essa porcentagem de contaminação do indivíduo e para a população é que ele vai ter um tipo de classe, né? Então a gente tem a primeira classe, né, que é pertencente ao risco 1, onde tem baixo poder de disseminação. A gente tem o risco 2, né, que no caso é moderado o poder de contaminação para o profissional, não é isso? Me corrija se eu estiver falando besteira. E baixo poder de causar disseminação para a população, para a sociedade, né? O 3 é alto, né? Tem um alto poder de contaminação para o indivíduo, para a população, mas por mais que venha causar contaminação para a sociedade, a gente tem medida profilática e medida terapêutica, né? Um exemplo disso é o coronavírus, né? Embora a gente ainda não tenha uma vacina, mas a gente tem um método, né, de prevenção, a gente tem medicamentos, né, que vão auxiliar no tratamento caso a pessoa se contamine. E o último, a gente tem o 4 que o indivíduo ele tem esse poder de contaminação, mas quando ele se espalha para a população, infelizmente a gente não tem nenhum método de profilaxia, né, para esse agente etiológico, né? Então, essa foi a parte que eu falei. Depois disso, eu falei sobre as normas de biossegurança, né? Ou seja, para cada tipo de risco biológico, eu tenho um tipo de norma de biossegurança, né? Norma é uma medida, é uma ação que os laboratórios eles devem adotar. Para quê? Para que quando ele for mexer com algum tipo de material, né, o laboratório que trabalha com esse microorganismo, ele deve adotar algumas medidas, né? Essas medidas são algumas regras. Dentro dessas regras tem os materiais, né, que o laboratório ele deve se compor para trabalhar com esse tipo de microorganismo, a fim de evitar o que? Contaminação, né? Então, a gente tem as normas de biossegurança, cada norma é pertencente a um tipo de risco, né? Então, se eu trabalho com material de risco 1, a norma ela vai ser 1. Se eu tenho material de risco 2, a norma ela é 2, né? Mas há uma exceção de que se eu tenho um laboratório, né, que a medida a ser adotada é uma norma de biossegurança de tipo 2, caso ele venha trabalhar com algum tipo de microorganismo, né, de classe 3, aquele laboratório ele pode trabalhar, mas ele vai se adaptar, né? Ele deve se adaptar às condições ali de manuseio daquele tipo de micróbio, né? E a gente tem as cabines, né, de biossegurança. A gente tem a cabine 1, a cabine 2, a cabine 3. Cabine de segurança é uma cabine, né, lógico, onde a gente vai ter a filtração do ar, né? Então, tem cabines que 30% do ar ele é filtrado, tem cabines que 30% do ar é refiltrado, 70% do ar é filtrado, 70% do ar é refiltrado, né? Inclusive, algumas delas, eu botei até no slide, elas utilizam até um filtro que a gente chama de HEPA, né? EPA, né? Que é um filtro ali apropriado para evitar a disseminação daquele tipo ali de material, né? Depois disso eu falei sobre os equipamentos de proteção individual, né? Falei como a gente deve se paramentar, não é isso? Aí eu falei sobre a utilização das máscaras, eu falei a diferença da máscara cirúrgica para a máscara N95. Inclusive, quando vocês forem trabalhar, né, manipular com micobactérias, né? O que, que seriam micobactérias? Isso. O que, que seriam. Eu estou confundindo com micoplasma. O que, que seriam micobactérias? Né? Tá rindo? Micobactérias
são micro-organismos que a estrutura é uma bactéria, né? É uma bactéria na qual a morfologia dela contém uma grande quantidade de gordura, né? Uma grande quantidade de lipídio. E isso oferece que resistência. Então, quando você vai, por exemplo, fazer uma baciloscopia de escarro, né? O que, que seria uma. Tu sabe que tu fez faculdade de enfermagem, tu sabe disso sim, que a gente chama de Baar, né? Prova do escarro, né? Isso tu sabe. Né? Mas para quem não sabe, o que, que seria isso? Um paciente que ele tem uma suspeita de tuberculose, o médico vai fazer a radiografia, faz exames de sangue, mas depois o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pedir, né, para o outro dia uma prova de escarro. Então, aquele paciente ele tem que escarrar naquele potinho, né? Só que o profissional, né, de enfermagem, ele vai falar para ele que tem que ser em jejum, não pode escovar o dente, né? Tem que ser o primeiro escarro, né, respirar bem fundo. Então, essa ali é a parte de enfermagem, tá? Beleza. Mas e a parte do técnico em análises clínicas? O que, que você vai fazer? Você pega aquele material, né? Quando você vai mexer com aquele material, você tem que utilizar uma máscara ali adequada, que é essa máscara que eu estou falando para vocês. E aí você vai pegar aquele escarro, vai pegar ali um suave, né? E você vai esfregar naquele escarro e vai colocar numa placa de vidro. A gente chama de placa de Petri, né? E aí você vai disseminar, né? Disseminar, esfregar. Vai colocar pigmentos ali naquela placa. Você vai justamente pintar aquela bactéria. Só que depois você tem que colocar ela num. Esqueci agora o nome da. É bico de não sei o que. Me lembra aí, tu que sabe aí. Agora eu esqueci. Tem que colocar ela numa chaminé. Né? Enfim, esqueci o nome, mas deixa pra lá. Então você tem que aquecer aquela placa, né? Durante um Eu não sei minutinho. muita coisa, não. Hã? Não sei muita coisa, não. É bico de não sei o que. Agora eu esqueci o nome. Aí tu tem que aquecer a plaquinha. Porque quando você aquece, aquela bactéria, aquela camada de gordura, ela se quebra. Isso faz com que a pigmentação, né, a tintura que você está tentando pintar ela, entra dentro do interior daquela célula bacteriana e aí você consegue observar. Tá, mas por que você fez esse rodeio todo? Porque isso é um procedimento que você vai fazer toda vez quando for solicitada essa baciloscopia de escarro, que a gente chama de BAAR, né, com dois A's, que também pode chamar de bacilo do ácido álcool resistente, né? Prova para micobactéria, para quem está com suspeita de tuberculose. E quando você vai manipular esse tipo de material, é adequado você fazer a manipulação desse material numa cabine de biossegurança, você já sabe o que, que é, e você deve adotar as máscaras, né, ali justamente N95. Por quê? Porque esse tipo de bactéria, ele dá o quê? Ele dá muita formação de aerosol. Né? O que, que seria um aerosol? Aerosol é o quê? São pequenas partículas que elas conseguem se disseminar em gotículas, mas que elas vêm ficar um período muito tempo suspensas ao ar. Então isso a gente chama de aerosol. Então o contágio é muito maior. Que inclusive, depois eu vou dar uma pesquisada, né? Não é matéria aqui de vocês, mas é interessante, que surgiu há pouco tempo falando sobre o coronavírus, né? Estão falando que o coronavírus ele também pode ser transmitido por aerosol. Eu não sei se, eu não sei se vocês sabiam disso. Além da gotícula, ou seja, né, um raio de contaminação, né, menor que 1 metro a 2 metros, né, ele também pode ultrapassar isso, desde que você venha estar num ambiente completamente fechado. Né? Então esse é um modo ali também de contaminação do coronavírus. Né? Então, como eu estou falando de biossegurança, eu complemento agora, só para vocês saberem que o coronavírus ele pode ser por gotícula, pode ser pelo contato direto, pode ser pelas fezes, tá? Para quem não sabia disso, coronavírus pode passar pelas fezes. Não é? Coronavírus pode passar pelas fezes? Pode, né? Um bebê ali infectado, um indivíduo que está infectado, né? Ele faz ali um quadro diarreico, o profissional que vai ali limpar ele, né? Vai higienizar aquele indivíduo, no momento que abre aquela fralda, não está com a máscara adequada, aquilo ali se dissipa no ar, ele inala aquilo ali, pronto, ele pode desenvolver um quadro de pneumonia, né? Então isso é interessante a gente saber.
Eu falo assim para vocês que vocês me entendem, né? O problema é eu falar isso pro camarada que ele é leigo, né? Ele fala, mas pela fé, mas como é que vai pegar, né? Aí quando ele fala isso, eu tenho que dar uma resposta apropriada para a pergunta dele, né? Ninguém vai cagar na rua, né? Mostrando um bumbum, né? Para você ver cheirar. Mas, tirando aqui a brincadeira para descontrair, então a gente tem isso e depois na última aula eu falei sobre a contaminação, né? Então, eu falei sobre a exposição do profissional a materiais biológicos. Então, é daí que eu já penetro já na explicação atual. O que acontece? Aquela explicação que eu falei para vocês anteriormente, aquilo ali é quando o indivíduo ele entra em contato com fluidos orgânicos. Tá? Então, a maioria dos fluidos que eu apresentei para vocês, tais como sangue, secreções vaginais, secreções penianas, líquido amniótico, né? Que mais? Líquido pleural, líquido pericárdico, líquido cefalorraquidiano, todos esses tipos de fluidos, né, eles podem ter micro-organismos. E os principais de maior importância para a profilaxia é o HIV, é a hepatite B, minto, é a hepatite A, hepatite B e hepatite C, né? São os de maior índice de contaminação. Então, como a gente tem uma grande taxa de contaminação desses vírus por acidente de trabalho, a gente adota as medidas de profilaxia pós-exposição, que a gente chama de PEP, não é isso? Então, quando o indivíduo ele se acidenta com HIV, né, ou melhor, se ele teve, né, uma contaminação pelo HIV, a gente deve adotar ali a profilaxia, ou seja, a gente tem em média um tempo de 2 horas, né, para a gente fazer os exames, mas caso ultrapasse esse tempo de 2 horas, a gente pode ter um tempo ali de 72 horas, né? Esse é o tempo adequado. Após 72 horas, o tratamento ele é ineficaz. Né? Isso é importante eu reforçar isso, que isso é uma avaliação que vocês vão fazer. Né? A avaliação dessa matéria é justamente um quantitativo de perguntas que eu estou dando para vocês aí responder. Tá? Deve ter umas 15, 20 questões mais ou menos. Tá? E depois disso, se esse camarada, né, se eu sou o paciente, fiz ali o anti-HIV, não deu positivo, ou seja, deu negativo, eu não reagi, né, a profilaxia ela é indicada para mim. Por quê? Porque tem uma grande probabilidade de eu estar numa coisa que a gente chama o quê? De janela imunológica, né? Ou seja, de período de incubamento. Então, o quadro ali em média vai até de 30 a 90 dias, não é isso que eu tinha falado para vocês ali do HIV? Em média, né? Estou falando para identificar anticorpos. Então, a gente tem esse quadro ali em média. Agora, caso meu resultado deu negativo, né? E, e o paciente ele deu positivo, a profilaxia para o HIV ela é indicada. Agora, eu fiz o exame, deu positivo em mim, eu não vou fazer a quimioprofilaxia, por quê? Porque eu já tinha uma infecção, mas eu só descobri devido àquele acidente. Foi uma coisa inesperada, mas eu já tinha aquilo ali não se desenvolveu pelo acidente de trabalho. Tá? Agora, quando a quimioprofilaxia ela não precisa ser feita, a partir do momento que o profissional dá negativo e o paciente também dá negativo. Então, deu negativo para o paciente, deu negativo para mim, eu não faço ali a quimioprofilaxia. Agora, a gente tem que entender que pode acontecer, né, né, depois de 30 dias a 90 dias desse tipo de situação, é obrigatório repetir os exames. Por quê? Porque a gente pode estar enquadrado ali naquele tempo, naquela janela imunológica. Assim como a gente, como também quem? O paciente. Logicamente que isso são coisas que eu estou falando agora que naquele dia eu não falei direito. Isso são coisas interessantes que a gente tem que saber. Por quê? Porque tudo, né, a quimioprofilaxia, que são os antirretrovirais, que o pessoal chama de coquetel, né, que são os medicamentos, eles vão ser indicados, não é só porque o exame deu positivo ou deu negativo, não é isso. A gente tem toda uma propedêutica ali envolvida. Então, por exemplo, vamos supor que o paciente ele deu negativo, né, mas eu vou perguntar o que aconteceu. Você fez sexo desprotegido, né?
você compartilha alguma coisa, eu tenho que fazer pergunta para esse indivíduo, eu tenho que levantar os dados dele, por quê? Porque se eu pergunto coisas para ele, e ele fala para mim que assim, né, tive relação desprotegida, não, eu compartilho, como é que se fala? Seringas, né, sou usuário e tal. Então isso é importante por quê? Porque se ele faz isso, aí eu tenho que fazer o quê? A profilaxia para esse profissional. Por quê? Porque pode acontecer que naquele estilo de vida daquele cara, antes dele estar internado, ele pode ter o quê? Inoculado aquele vírus. Então, como está na janela, como tá na janela imunológica, não acusou. Ainda não desenvolveu ainda anticorpos para aquele tipo de infecção no paciente. Então, se não desenvolveu dele, provavelmente também não me desenvolveu. Então, eu inicio ali aqui meu profilaxia para quê? Para justamente evitar com que esse possível vírus que esteja no profissional, ele venha ali inocular e venha ativar a infecção nesse ser. Então, para tudo isso, a gente tem uma propedêutica. Agora, quando o profissional ele sofre acidente de trabalho, eu realizo apenas o exame para HIV? Não, eu também tenho que associar quem? O da hepatite B. Então, todos esses exames que eu estou explicando de uma forma separada, que já havia explicado, quando o camarada se acidenta, esses exames, todos eles são feitos de uma única vez. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender? Todos eles são feitos de uma única vez. Né? Agora, vamos supor que esse indivíduo, né, ele está tomando medicamento, está tomando antirretroviral, porque os exames ali contra HIV, o paciente foi positivo e o profissional deu negativo, então ele começa ali com os antirretrovirais, são 28 dias que ele tem que tomar, e vamos supor que também acusou anti-HBsAg, né? Anti-HBs significa o quê? Antígeno da superfície da hepatite, do vírus da hepatite B. O que é isso? Quando a pessoa ela fica exposta ao vírus da hepatite B, o meu corpo, o meu corpo não, melhor, esse vírus, ele tem proteínas, né, em sua superfície que estimulam a produção de antígenos no meu corpo. Tá? Melhorei a explicação. O que seria um antígeno? Né? Antígeno é diferente de anticorpos. Tá? Tem diferença. Né? Tá, e qual é a diferença? Vou falar agora. O antígeno, ele é um tipo de substância que estimula a produção dos anticorpos, ou ele vai fazer com que os anticorpos se liguem aos micro-organismos para fazer o processo de fagocitose ou pinocitose. Tudo bem? Tranquilo? Esses antígenos, isso é aula de hematologia e imunologia, vocês têm essa aula. Né? É o que faz parte de um sistema que a gente chama de sistema complemento. Tá? Sistema complemento, para quem não sabe o que é um tipo de sistema que o meu corpo tem, é onde o meu fígado, assim como as células sanguíneas, produzem substâncias que estimulam a produção de anticorpos. Então a gente chama de sistema complemento. Complemento por quê? Porque ele vai complementar a ação do sistema imunológico. Ok? Tranquilo? Então, tá dando para entender? Tá tranquilo? Tá? Então o que acontece? Esse antígeno, né, ou seja, esse antígeno da superfície contra a hepatite B, ele só fica em grande escala, ele só fica em uma taxa elevada a partir do momento que eu tive o quê? Uma infecção recente. Então, se acusou esse antígeno, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer todo o tratamento para o indivíduo que foi infectado com o vírus da hepatite B. Aí, o que acontece? O vírus da hepatite, né, seja qualquer um, ele infecta o fígado. E os antirretrovirais que esse indivíduo está tomando, eles têm um efeito muito hepatotóxico. O que é isso? Causa toxicidade no fígado. Aí a pergunta vem, então o médico ele tem que tirar os medicamentos para evitar ainda mais a toxicidade no fígado? Não, não pode tirar. Tá? Por quê? Porque tanto o vírus HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, né, repeti 2 vezes a palavra, como o vírus da hepatite B, todos dois são retrovírus. Tá? O que seria um retrovírus? Retrovírus ele é um tipo de vírus, tá? Que para ele se implantar no interior da célula,
ele tem que jogar o seu genoma genético no interior ou melhor, no núcleo da célula hospedeira, tá? Então o que, que ele faz? O núcleo de uma célula hospedeira, no caso de um indivíduo, né, que ele possui mais de uma célula, a gente tem DNA e RNA, mas em grande abundância DNA. Então o que, que o vírus faz? Ele troca o DNA nosso e joga o RNA dele. A hepatite B e HIV são vírus de RNA. Então, por eles trocar esse tipo de DNA, eles conseguem fazer a implantação dele ali e se multiplicar. Então, esse medicamento ele evita justamente isso. O quê? A replicação viral no interior da célula. Então, se eu tenho um indivíduo que está numa situação dessa, a suspensão do medicamento não é adequada. Por quê? Porque além desse medicamento estar beneficiando esse trabalhador de evitar uma contaminação com HIV, o medicamento também evita o quê? A contaminação pelo vírus da hepatite B. A diferença é que o médico que prescreveu, porque tudo é uma dosagem, o médico ele vai o quê? Ele vai alterar a dosagem dos medicamentos. Tá? Então a dosagem ela vai se adaptar para o quadro ali daquele trabalhador. Tudo bem? Tranquilo? Agora, tem só esse tratamento? Não. Para hepatite B, não. Qual é o outro tratamento? O outro tratamento é que eu vou saber se esse profissional ele tomou todas as vacinas que são orientadas a ele antes de assumir tal função. Então, se eu tenho um trabalhador, né, ele tem todo o quadro ali de vacinação completo, ele não está indicado a tomar uma dose de reforço da vacina contra a hepatite B. Tá? Não é indicado. Porém, né, lógico que isso não é só feito, eu vou perguntar para o indivíduo e ele fala para mim, não aplica a vacina. Não é isso. Eu tenho que fazer exames, né, para saber se ele apresenta ainda o que? Imunidade contra o vírus da hepatite B. Então, feito o exame de sangue, né, esse exame de sangue ele se encontra abaixo de 10 é, microgramas por ml, né? Então o que, que acontece? O médico ali, ele vai pedir uma dose de reforço para quê? Para prevenir aquele indivíduo. Isso é uma coisa que pode fazer. Agora, quando o indivíduo não sabe se ele tomou vacina, o que, que eu tenho que fazer? Eu dou, antes de dar a vacina, né, que no caso seria a dose de reforço, eu dou uma outra vacina que a gente chama de imunoglobulina. Né? O que, que seria essa imunoglobulina? Tudo isso que eu estou falando está lá no slide. Eu botei na plataforma e também tá no WhatsApp lá de vocês, tá? O que, que seria essa imunoglobulina? Essa imunoglobulina é uma vacina, tá? Que ela foi inventada para pessoas que têm muita dificuldade de, abre aspas, ativar a ação desse medicamento. Então essa imunoglobulina, o que, é que ela faz? Ela estimula ali a parte hepática, né, a ativar a ação desse medicamento no corpo do indivíduo. Então isso é importante, porque tem pessoas que por mais que tomem a vacina da hepatite B, elas não desenvolvem quadro imunológico. Sabia dessa? Por quê? Porque tem pessoas que têm complicação hepática. É uma doença específica que esse indivíduo tem e ele não consegue ativar essa vacina no corpo. Então, por isso que pede ali esses exames. E aí, como método de tratamento, né, a gente não vai ficar ali atirando no escuro, a gente dá essa imunoglobulina para o paciente e dá a dose de reforço da vacina contra a hepatite B para ele, para evitar dele desenvolver essa contaminação. Agora, qual é o método mais eficaz para que a gente não venha se contaminar contra o vírus da hepatite B? É a vacinação. É o meio eficaz. Eu não tenho um medicamento X específico. Né? A medida específica é o que? São as vacinas que correspondem o quê? A 3 dosagens. Então isso é importante também a gente saber. Eu estou falando para vocês, mas isso é interessante o seguinte. Tem muita pessoa que pensa que eu tomei uma vacina, são 3 doses. Eu tomei uma dose, estou imune. Né? Posso fazer o que eu bem entender, se eu cortar meu dedo, né, a vacina vai me curar, e não é bem assim. Só é caracterizado imune a partir do momento que a gente toma o quê? 3 doses de vacina contra a hepatite B. Por quê? Por que tem que ser 3 doses? Cada dose ela tem um intervalo em média de 30 dias. Então, primeira uma, 30, né, 60, 90, não é isso? Isso, é intervalo de 30 dias.
Então, entre a primeira e a terceira. Então, o que acontece nisso aqui? Esse intervalo de tempo entre as três doses é o intervalo de tempo que da incubação do vírus. Então, por isso que eu só vou ser imune a partir do momento que é das três dosagens. Então, isso é importante a gente saber. Até porque se não fosse assim, se a gente chegasse no posto, a gente não precisaria o quê? Tomar a vacina que estava o quê? Faltando para completar o esquema. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente saber. Da hepatite A. Da hepatite A, ela tem um período ali, né, de incubação de 55 a 120 dias. Isso eu não falei no dia, mas estou falando agora. Tá? Eu não tenho um medicamento específico que eu vou ter um tratamento para esse indivíduo. Eu vou avaliar a fase, né, de infecção. O que seria a fase de infecção? Quando o micro-organismo ele penetra no corpo do indivíduo, eu tenho fases. Né? Então, eu tenho uma fase que a gente chama de fase de latência. Né? O que seria isso? É um período assintomático. Eu tenho a fase clínica. Né? O que seria a fase clínica? É o período onde o indivíduo está manifestando os sinais e sintomas, né? A fase aguda da doença. E eu tenho o período crônico. O que seria o período crônico? É o período de adaptação. Então a hepatite ela tem justamente isso. Então, no caso da hepatite A, eu vou ter esse período de tempo, né, aonde o indivíduo ele pode apresentar esses sinais e eu vou fazer um encaminhamento para ele. Agora o que a gente tem que entender é o seguinte: todo profissional que ele sofre um acidente de trabalho, esse profissional ele deve ser como é que se fala, bem assistido, né? E em algumas situações ele deverá ser o quê? Afastado do serviço. Tá? Então o afastamento pode ser feito, se não for por causa das janelas imunológicas, né? Pode ser pela toxicidade do medicamento que ele está tomando. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente saber. Então, tirando a água, esqueci, e do vírus da hepatite C, né? O vírus da hepatite C, nós temos os exames, né, que nós iremos solicitar. Então a gente tem o anti-HVC, né, é um tipo de exame que a gente pede aquele profissional. Né, caso dê reagente, né, é a mesma situação que eu estou falando para vocês. Por exemplo, o paciente deu positivo e o profissional deu negativo, profilaxia pode se fazer. Agora, profissional deu positivo, não faça profilaxia, por quê? Porque esse profissional ele já tinha contaminação pelo vírus da hepatite C, mas devido àquela situação ele descobriu naquele momento. Tá legal? Tranquilo? Então isso é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque é isso que vai dar uma orientação profissional. Se ele pode fazer o tratamento ou não pode fazer o tratamento. Então a gente sempre tem que olhar ali o laudo. Eu tenho que olhar o laudo do paciente, eu tenho que olhar o laudo ali do profissional, tá? Agora, numa situação que eu desconheço a fonte de contaminação, aí a profilaxia ela tem que ser feita. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque eu desconheço a fonte, eu desconheço a origem. Então, como eu desconheço a origem, eu tenho que fazer ali a profilaxia para justamente evitar que esse indivíduo ele venha se contaminar ou não, tá? Agora, não é só, exemplo, eu me arranhei, né? 28 dias tomando medicamento. Mulher, então, se ela estiver amamentando, a mulher sofre mais do que o homem. Por quê? Porque a mulher, vamos supor que ela está em período de amamentação. Se ela sofre acidente com material biológico, ela não pode amamentar mais o filho dela. Interrompe a amamentação. Por quê? Porque esses vírus, todos eles, podem o quê? Fazer transmissão vertical. O que é transmissão vertical? Passar da mãe para o filho, através da onde? Do leite materno. Então interrompe. Então, olha só o problema que essa mãe tem. Né? Além do mais, causa desconforto psicológico, causa desconforto ali nas glândulas mamárias daquela mamãe. Por quê? Porque corre o risco daquele leite ele obstruir a mama, né, empedrar, né, que é nesse cimento que está ali, né? Então, pode fazer uma obstrução. Essa mulher ela pode ter um quadro ali de inflamação, né, ou seja, desenvolve um quadro de mastite. O que é mastite? É inflamação nos seios, né, inflamação nos seios mamários, isso aí. E essa inflamação, se ela for uma inflamação aguda, isso pode fazer essa mulher ter o quê? Pode fazer com que ela venha desencadear um abscesso. Né? Para quem não sabe o que é abscesso,
falando português bem brasileiro, é pus. Então, é pus no interior de um tecido. Isso pode levar ao quê? Uma necrose. Então, esse empedramento de leite na mama, isso é uma coisa muito séria, tá? Então, são situações que essa mulher ela vai passar, tá? Então, a gente tem que avaliar muito bem quando eu posso fazer, ou melhor, quando eu indico o medicamento para aquele profissional e quando eu não vou indicar o medicamento para aquele profissional. Por exemplo, eu não sei a fonte, mas vamos supor que ele teve um corte superficial. Saiu sangue? Não. Aquele material estava contaminado com sangue? Não. Foi cutâneo? Foi. Aí você vai ver, ué, transmissão cutânea, ela tem potencial de risco? Não, não tem potencial de risco. Agora, se foi de uma forma profunda, né? Teve ali secreção, perdão, teve saída de sangue, aí opa, tem que fazer a quimioprofilaxia. Aí esse indivíduo ele teve exposição através das mucosas. Tem que fazer a profilaxia? Óbvio, tem que fazer a profilaxia. Tudo bem, tranquilo? Agora, cortes superficiais, onde eu não tenho nenhum tipo de, 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 de exposição de sangue, a profilaxia ela não é indicada. Por isso que eu estou falando. O tratamento ele só vai ser de fato indicado ao profissional a partir do momento que eu vou olhar a situação. Então, eu olho o profissional, eu olho o local de infecção, eu olho o acidente que foi provocado naquele indivíduo. Para quê? Para eu colocar o medicamento disponível ao profissional, tá? Porque o medicamento ele causa muita complicação. Ele causa anorexia, ele causa gastrite, ele causa diabetes, ele causa hepatite, só que é hepatite medicamentosa, né? Entre outros fatores que isso pode acontecer. Tá legal? Tranquilo? Náusea também. Náuseas também, né? Vômito. Que isso é uma das coisas que acaba dificultando, né? Sim, Porque o paciente começa a sentir náusea e ele não quer mais tomar o remédio, porque ele não consegue comer, ele não consegue fazer nada e o médico fica perdido. sim. Tanto é que essa PEP, eu acho que eu coloquei lá na plataforma também. Lembra que eu falei que ia botar? Tá lá na plataforma. Eu botei lá para vocês. É, 28%, acho que 30% dos profissionais que começam a PEP, eles abandonam justamente por isso, devido aos efeitos colaterais do medicamento. E o problema todo é o seguinte, o HIV, dando como exemplo, ele tem um potencial muito baixo de penetrar nesse indivíduo que foi exposto. É 0,9% o potencial de contaminação. Esse indivíduo ele só vai ser mesmo de fato contaminado quando ele interrompe o tratamento pelo medicamento, né? Interrompeu o tratamento, infelizmente esse camarada ele sofre a contaminação, tá? E essa parte de 28 dias é porque são 28 dias que o vírus da imunodeficiência humana leva para infectar o nosso corpo. Por isso que são 28 dias de medicamento. Embora sejam 28 dias de medicamento, a cartela são de 30 comprimidos, tá? Ah, então joga fora 2 comprimidos? Não, você não joga fora. Você guarda e leva até o local que deu esse medicamento para você. Quem é que dá esse medicamento para mim? A sua empresa. Ela é obrigada a fornecer esse medicamento para você. Você não é obrigado a comprar esse medicamento. Não, porque eu tenho um setor que ele trabalha, né? Ele tem a função de atender a saúde dos profissionais, que a gente chama de SESMIT. Esse setor ele é obrigado a oferecer esses medicamentos, tá? Caso a empresa não forneça, aí pode correr até ali um processo, tá? Administrativa, né, pela CLT, né, ou seja, pela vara ali trabalhista, né? Mas aquele negócio, né, pô, o cara está contaminado, né? Aí vai meter processo, aí tem que trabalhar, quer dizer, olha o estresse que ele vai ter na vida dele, né? Então, todas essas coisas aí, isso é importante a gente saber, tá? Agora, tirando essa situação que eu falei para vocês, né, de contaminação por esses vírus, a gente também tem uma outra técnica, né? Que técnica é essa? Vamos lá. Suponhamos que você está trabalhando no laboratório e aí você deixa aquele meio de cultura cair no chão, né? Para quem não sabe o que é meio de cultura, falando de forma bem grosseira, são as placas, né, aonde você coloca os micro-organismos. Para quê? Para eles se colonizarem. E aí você consegue colocar aquela placa ali, né? Ou melhor, você tira um fragmento de micro-organismo que está dentro daquela placa,
Você coloca ali no microscópio, você consegue visualizar quem é o cara que você quer ali encontrar. Tudo bem? Tranquilo? Isso a gente chama de meio de cultura. São vários meios de cultura que a gente tem, né? São vários modos que nós preservamos os micro-organismos. Você vai aprender comigo lá em microbiologia, tá? Mas aí o que, que acontece? Vamos supor que você deixa aquela placa ali cair no chão. Então ela se espatifa, ela quebra. Então, o que, que você tem que ter noção ali? O que, que você tem que entender? Primeira coisa que você tem que sair do local, tem que esperar em média ali os 15 minutos, tudo bem? Por quê, professor? Porque você pode trabalhar com micro-organismo que ele tem a contaminação dele não é pelo contato direto. A contaminação dele é através do quê? Da via respiratória. Então ele cai ali no chão, ali, se não tem um material adequado, aquilo ali pode o quê? Pode se é, pode se disseminar ali no ambiente, né? Se expor ali ao ar e você pode inalar. Então você sai ali, deixa ali 15 minutos. O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar uma solução com hipoclorito de sódio, tá? Ou álcool a 70%, você vai passar naquele local onde houve o derramamento daquela substância. Para quê? Para com que esse tipo de desinfetante, né, o álcool é um tipo de desinfetante, para quem não sabe, tá? Para ele justamente inativar ou destruir aquele micro-organismo. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é importante a gente saber, tá? Em relação ao álcool, né, eu não vou entrar muito em detalhe, porque senão fica um tema batido, fica um tema chato. O álcool ele tanto é usado para desinfetante, né, ele é um tipo de desinfetante, o álcool líquido. A Cindy que está me ouvindo uma vez, ela me perguntou sobre isso, né, que tinha um velho chato que estava falando para ela que ela tinha que beber álcool em gel, né, que o álcool em gel não pode passar. Você tem uns espíritos assim malignos assim que vêm perturbar a nossa paz. Tem, de vez em quando vem uns enviados, né, para tirar a nossa paz. Mas Jesus é maior, né? Deus é maior, lógico, né? A gente vai orando. Então, então, então o que acontece? É, esse álcool, né, ele causa ali a desnaturação, né? O que é desnaturar? Desnaturar é o quebrar, é o matar, é o destruir o micro-organismo. Então eu também posso falar dessa forma, desnaturar, tá? Essa forma está adequada, tudo bem? Tranquilo? Por que se fala desnaturar? Porque quando o álcool ele entra dentro da estrutura do micro-organismo, seja bactéria ou seja vírus, ele vai quebrando a ligação. O que é quebrar a ligação? Ele vai destruindo toda a morfologia daquela bactéria, daquele vírus. E ele consegue o que? Matar. Então a gente chama de desnaturação. Então nesse momento o que você faz? Você passa ali o hipoclorito de sódio, pode passar. Você pode passar ali o álcool a 70% naquele local, né? Aquele material que for espatifado, né? Aquele meio de cultura. Você vai colocar, você vai condicionar no ambiente ali adequado, né? Eu falei para vocês quais são os locais de acondicionamento e segregação dos lixos, dependendo com potencial. Isso eu falei, lembra? A, B, C, D, E. Lembra disso que eu falei? Lembra? Lembra nada? Aí, a gente tem todo ali segregar, para quem não sabe, significa separar. Segregação é separamento, tá? Que inclusive é uma palavra que está se utilizando muito hoje, que a gente chama de segregação racial, segregação social. É uma palavra que está acontecendo muito lá nos Estados Unidos devido, né, não entrando muito nisso, senão para quem está me assistindo está pensando que eu estou falando de política aí e depois vai vir todo mundo falando mal de mim. Mas tem que evitar. Mas uma coisa, é uma palavra, né, que está se utilizando muito na televisão, né? Foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos já. Teve ali aquele caso ali do policial, né, que matou ali aquele rapaz, né? O pessoal estava brigando sobre segregação. Então segregar é separar, né? Dividir. Então a gente faz a segregação, né, daquele lixo e quer dizer, a gente separa, né, o resíduo, desculpa, e aquele resíduo ele vai ser acondicionado naquele recipiente ali adequado, né? Então, nessa situação, a gente vai segregar, a gente vai separar aquele resíduo naquele tipo de recipiente. Tudo bem? Tranquilo? Então, são as formas que a gente tem. No caso ali de disseminação, de contaminação por aerosol, eu tenho que sair ali da sala, aquele local tem que estar com uma pressão negativa, eu faço a limpeza ali daquele local, né, eu faço ali a desinfecção daquele local para evitar com que aquele agente
ele venha se dissipar ali naquele local. Por isso que, quando eu trabalho com micro-organismos, que eles podem formar aerosóis, ou seja, se dissipar na atmosfera, se dissipar no ar, né? Eu tenho que trabalhar com eles o quê? Numa cabine de proteção, numa cabine de biossegurança, sempre, sempre, tá? Devido ao grande potencial de risco que ele pode ter no meu corpo. Por exemplo, quem trabalha no teste ali de diagnóstico do Covid-19 tem que ser através de uma cabine de biossegurança. Tá? O teste ali a gente utiliza um PCR. Não sei se alguém já ouviu falar de teste de PCR. Alguém já ouviu falar? PCR. Ah, fulano fez PCR, fulano fez PCR, né? O que seria um PCR, né? PCR, as siglas são várias, né? Pode ser parada cardiorrespiratória, mas não é. O PCR, né, o teste de PCR, é um teste onde a gente vai verificar, estou falando de uma forma bem simples, é o teste onde a gente vai verificar o que? Os antígenos da superfície ali daquele indivíduo. Então a gente faz uma separação, é maneiro o teste, a gente faz uma separação, a gente consegue identificar através da alteração da coloração daquele material e a gente consegue identificar o diagnóstico para determinado tipo de doença que eu quero descobrir. Tá? PCR não é feito só para coronavírus, não. Tá? PCR eu posso fazer em outro tipo de micro-organismo, até mesmo para identificar presença ali de aumentos protozoários. Eu posso fazer também PCR. Tá legal? Tranquilo? Então, são essas. Professor, pode repetir, por favor? O que você quer? Teste de PCR. Tá. Vamos lá. O PCR. Peraí, só colocar aqui a mãozinha aqui que tava fazendo barulho no meu microfone. Peraí. Vamos lá. Vamos lá, o que é PCR? PCR é um teste, né, de diagnóstico, né, teste de diagnóstico laboratorial. Por que laboratorial? Tu vai fazer no laboratório, né? Através ali de vários tipos ali de equipamento e tudo mais. Então vamos lá. É um teste de diagnóstico laboratorial onde o profissional detecta, rapaz, não sai. Tá gravando, vai pro YouTube, todo mundo vai rir da minha cara. Detecta, né? Quase não saiu, né? Detectar, né? Então ele vai detecta a presença. Isso é um resumo, tá? A presença de antígenos, né? De superfície. Eu vou explicar o que é isso aí, tá? Fica despreocupado. Presença de quê, professor, que você falou? Antígenos de superfície. Eu vou te explicar o que é isso, tá? Tá. Foi? Sim, Hoje o áudio tá legalzinho, né? Hoje, tá. Hoje eu tô conseguindo ouvir direitinho. hoje o áudio tá legal. Aí, aí fica a dona Maria, fica a dona Sede, professor! Não tô escutando, professor! É o quê? Aí a Maria vai e grita, ei, o que, professor? Ela já colocou lá no grupo já, falando Ai, que meu ela não tá conseguindo Deus! ouvir nada. Aí eu tô falando, daqui a pouco vai a Maria dar um berrão, ô, professor! Ei, professor! Eu falei, caraca. Aí vamos lá, deixa eu explicar aqui. O que seria hein, Sara, hein, ô Sente? Vocês aí que pegaram aí agora aí, presta atenção. Não copia nada não. O que seria um antígeno de superfície? Ó, escuta. Vocês dois sabem, né? Aquela regrinha que
quando eu tenho a presença de um corpo estranho, né? Meu corpo tenta matar aquele corpo estranho, não é isso? Tenta expelir. Por exemplo, você teve. Você teve ali uma farpa ali de madeira ali, entrou dentro da tua pele. Aquilo ali vai infeccionar, vai inflamar, por quê? Porque o teu corpo tentando jogar, expelir aquela farpa de madeira ali que você perfurou. Né? Se perfurou, beleza. Agora, quando eu tenho uma contaminação por um micro-organismo, ou seja, uma bactéria, um vírus, aquele vírus, aquela bactéria, eles são formados por grandes proteínas, tá? Proteína somente? Não. Eles são formados por várias substâncias. Então, o que acontece? Aquelas substâncias que formam aquele vírus, aquela bactéria, estimulam um tipo de substância que o meu corpo produz que a gente chama de antígeno. Então, o que seria um antígeno? O antígeno é uma estrutura, tá? É uma substância, desculpa, que ela faz parte do meu sistema imunológico. E a função dela é o quê? É estimular, né, a produção de anticorpos para tentar combater aquele micro-organismo na qual se encontra no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Então, para cada isso é importante. Para cada tipo de micro-organismo, seja bactéria, seja vírus, eu tenho um tipo de antígeno que o meu corpo produz. Deu para me entender? Então, quando eu tenho uma contaminação por uma bactéria ou vírus X, o meu corpo produz um antígeno específico para tentar, ó, repara na palavra, tentar, eu não disse que ele consegue, para tentar destruir aquele micro-organismo. É onde a gente consegue identificar, dar o diagnóstico na pessoa. Beleza? Eu sei que vocês sabem disso, mas às vezes as pessoas não entendem o seguinte, que os testes de diagnóstico de doença, eu não quero diagnosticar a doença. Na verdade, o teste está falando na produção de anticorpos que o meu corpo está produzindo. A mesma coisa o HIV. O HIV não é teste para saber que o vírus está ali. O anti-HIV é para quê? Para saber se eu tenho anticorpos que são manifestados quando eu estou o quê? Na presença do vírus. Tudo bem? Por isso se chama anti. Ó, repara sempre que a palavra é anti. É contra. Anti-HIV, anti-hepatite B, anti-hepatite C, anti-hepatite A. Sempre é anti. É sempre contra alguém, nunca a favor de alguém. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu sei que vocês sabem, mas tem gente que não sabe. Então, isso é importante a gente identificar. Tudo bem? É porque Não, mas é bom você reforçar, pode falar. né? É porque às vezes as pessoas têm muito essa ilusão, né? Principalmente agora, que não, meu corpo produz anticorpos, né? Então estou imune, anticorpos, estou imune. O camarada não sabe nem o que. O camarada não sabe. Fica quieto. O camarada não sabe nem onde é que fica o coração e sabe o que é anticorpo. Então o que acontece isso aqui? Fala para mim quais são as vértebras que o coração entra em contato, aí beleza. Então o que acontece? O anticorpos nem sempre, tá? Eles têm uma eficácia contra um micro-organismo. Eu desenvolvo o anticorpo ou o antígeno, você já sabe o que é, específico para cada micro-organismo. Tudo bem? Ué, por exemplo, eu tô ali, eu tô bem, tô assintomático. Aí eu faço o exame de rotina, tô dando exemplo aqui. Aí descobriu, outro bicho, você tá com antígeno da hepatite B. Né? Eu só vou desenvolver esse antígeno se eu tenho que a presença do vírus. Então logo eu tive que eu tive uma contaminação, entendeu? E aí eu tenho que fazer todo um trâmite, tenho que fazer todo um tratamento. Tá legal? Tranquilo? Essa parte de paciente assintomático, hospedeiro assintomático, hospedeiro intermediário, gente, isso vocês vão aprender melhor lá em parasitologia. Parasitologia é um ramo onde a gente explica melhor toda essa parte de hospedeiro assintomático, tá? Então isso é importante a gente saber. Então é muito legal. São duas matérias que eu gosto muito da aula. É microbiologia, eu gosto pra caramba, e parasitologia. São matérias assim que, pô, você que é de análise escrita, você que, se Deus quiser, vai trabalhar, né, seja no hospital, no laboratório hospitalar, ou em laboratório mesmo, tradicional, me corrija se eu estiver falando alguma besteira. Entre outros tipos de trabalho, que eu não conheço, mas você sabe, né, vocês têm que ter o domínio dessas matérias, microbiologia e parasitologia. Você quer ter um emprego legal, eu sei que você vai conseguir, você tem que dominar microbiologia e parasitologia. Professor, mas a matéria é muito difícil, professor. Eu não entendo. Você acha que eu entendi? Você acha que eu
Foi o quê? Caiu um livro na minha cabeça e pronto, eu comecei a falar tudo estranho. Né? Não, tem que ler, tem que estudar, tem que tirar dúvida, tá? Para a gente entender. Então, voltando à situação, então, esse PCR ele vai justamente identificar a presença dessas substâncias, tá? A Janssen, foi o que eu estava falando com a Ana, foi o seguinte, esses antígenos, tá? Eles fazem parte de um sistema que o meu corpo tem, que a gente chama de sistema complemento. Então, dentro do teu sangue, olha só que legal, teu sangue ele é um sistema, tá? Teu sangue é um sistema, inclusive nosso sangue, ele é um tecido. Ué, meu sangue é tecido? É tecido conjuntivo, tá? Então, você que vai fazer uma prova aí futuramente aí, prova para processo seletivo, toma cuidado, que a questão boba dessa, camarada bota para você fazer, você erra. Não pode, tá? Não pode. Então, toma cuidado. Então, o teu sangue ele é um tecido conjuntivo, tudo bem? Tá tranquilo, Sara? Tá legal? Sim. Dorme não, hein? Fica acordado, toma café. Então, o que que acontece? Vamos lá. O sangue, né, além da função de coagulação, isso eu não vou explicar, essa matéria para outra coisa. Além da função de combate a micro-organismos, que é o sistema imunológico, está no sangue, eu também tenho o sistema complemento. O que é o sistema complemento? O sistema complemento são as estruturas que elas vão estimular a produção de anticorpos, a produção de células de defesa, a produção de fagocitose e a produção de pinocitose. Isso a gente chama de sistema complemento. Tudo bem? Tranquilo? Quem produz? Fígado. Fígado produz esses caras. Além das proteínas que circulam no nosso sangue. Tudo bem? Tranquilo? Então, teu fígado ele é extremamente importante para a linha de defesa do teu corpo. Tá? Fígado não é só para metabolizar comida, não é só para metabolizar cerveja, não. Isso é mentira. Fígado é importante pra caramba no sistema imunológico. Então, até para quem tem cirrose, para quem tem problema no fígado, ele se lasca. Na hora quando ele vai tomar medicamento, não consegue, medicamento não é absorvido. Ele tem grande suscetibilidade de desenvolver infecção. Tu sabia dessa? Paciente que tem problema hepático, paciente que tem problema no fígado, é um paciente suscetível a desenvolver infecção. Na maioria das vezes. Depende da doença, por exemplo. Eu tenho hepatite, mas pô, o cara tem uma cirrose, quem você acha que vai primeiro? Eu ou o cara? Ele. Então por quê? Porque a doença, ela está numa forma o quê? Muito mais avançada. Tá? E aí eu vou fazer todo o desequilíbrio ali naquele sistema de defesa daquele cara. Tudo bem? Tranquilo? Alô? Sim. Tá? Tá tranquilo, professor, tô ouvindo. Alguém tem alguma dúvida? Algo que queira falar? Por enquanto, não. Não. A matéria tá legalzinha, né? Tá Uhum. acabando. Aí é. Onde é que eu tava? Tá. Então, são essas coisas que a gente tem. Tudo bem? Tranquilo? Olha só. Sim. Dito isso, né? Acho que não tem mais nada para falar, não. Né? Eu acho que não tem, não. Todas as coisas foram faladas, né? Mas calma aí que tem algumas coisinhas aí para falar para vocês. Né? Então, isso aí é um meio, né? Faz um resumão, então. Pô, já fiz. Ah, tá, então, resumão, vamos lá. Eu não vou falar de novo o que eu falei agora, não. Então, olha lá, fazendo aqui de uma. Não, é pegar do início da matéria até agora, só que bem resumido. Só fazer um resumão para fechar com chave de Tipo ouro. uma revisão, né? Isso. É, porque vai que o professor Tobias passa uma prova assim, né? Não Daquelas é? fortes. Aí a gente já tá tudo gravado aqui. Eu não sei pra que vocês ficam, eu não sei para que vocês ficam tão apavorados assim, negócio de prova. É só aquilo que eu falei aqui. Eu não sei pra que fica esse nervoso, né, dona Sara? Não sei pra que fica todo mundo nervoso. Dona Sara tá tranquilinha, ó. Vamos lá então, né? De uma maneira aqui bem simples. O que a gente tem que. Não vai ficar copiando, não, que isso aí já foi falado já, pelo amor de Deus. Então, ó, tô brincando. De uma maneira bem simples, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender o seguinte: o profissional que trabalha no ramo hospitalar e direcionado ao profissional de análises clínicas, vou até especificar. O profissional de análises clínicas, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter o aperfeiçoamento não.
você tem que ter, melhorei, você tem que ter um conhecimento sobre os micro-organismos. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que o local onde você trabalha é um local que tem um potencial muito grande de causar contaminação. E aí, para você tem que entender o que é uma contaminação, você tem que entender o que é uma cadeia de infecção, para quê? Para você conseguir realizar todos os procedimentos que pedem para você fazer dentro daquele laboratório. Então, você tem que entender quais são as técnicas de biossegurança, você tem que entender quais são as normas que aquele laboratório tem que obedecer, e se o laboratório obedece, você é empregado, você tem que seguir o quê? Aquele regimento, aquela norma daquele laboratório. Você é obrigado a fazer isso. Então, dentro dessas normas está o quê? Está as boas práticas de biossegurança. Que boas práticas são essas? São os usos corretos dos equipamentos de proteção individual. Então, se você vai manipular um micro-organismo com grande potencial de contaminação, além do seu jaleco, você tem que utilizar o quê? Um capote. Né? Se você vai trabalhar no laboratório, você tem que tirar o quê? Os adornos. Por quê? Porque tem bactéria que ela gosta de utensílio o quê? Metálico. Um deles é o Staphylococcus aureus. Eu comentei isso uma vez na videoaula aqui com a gente. Né? Se não comentei, estou falando agora. Então, além dessas boas práticas, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o quê? Falou assim. Falei, né? A gente tem que ter o quê? A separação dos serviços, dos resíduos de serviço em saúde. Antigamente a gente chamava muito de lixo hospitalar. Por que mudou o nome? Porque hoje em dia a gente sabe que lixo hospitalar ele não é feito só no hospital. Né? Na realidade, todo o ambiente que presta atendimento a um indivíduo ou um animal, aquele local ele fabrica, ele gera um tipo de resíduo. E aquele resíduo ele deve ser separado de uma forma adequada, ou seja, segregado. Ele tem que ser acondicionado em um recipiente apropriado para quê? Para evitar disseminação. Então, depois ele tem que ser o quê? Tem que fazer uma coleta daquele resíduo, daquele material. Para quê? Para evitar a contaminação no ambiente. Então, o profissional que se encontra naquele setor, ele deve saber o local destinado para cada resíduo, ele deve saber o descarte apropriado, e caso ele seja contaminado, aquele profissional ele tem que saber o quê? Quais as orientações que a empresa tem por obrigação dar ali o suporte a ele. Né? Então tudo isso é importante. Então ele tem que saber quando ele pode tomar ali os antirretrovirais, caso ele tenha uma contaminação, tem que saber o tempo ali, ele tem que saber os tipos de exames que vai ser feito nele, para quê? Para aquele indivíduo ele não ser lesionado. Tudo bem? Tranquilo? Show? Professor, Oi, pode falar. professor, Pode falar. lá no trabalho, eles tomam muito aqui um líquido amarelo, um líquido lá, antes de tirar o sangue. Que líquido é que é um líquido amarelo, uma garrafinha. Aquilo ali é para ajudar a tirar o sangue, eu não sei o que é aquilo ali não, é uma garrafinha assim, ó, pequenininha que eles tomam, que é meio adocicado. Como o nome É o daquela teste de GGT, teste de curva glicêmica. GGT não, é. TOTG. Teste oral de tolerância à Isso glicose. aí. É. TOTG. Isso. E também tem muita cultura e eles entregam muita urina lá, muito teste de urina para urina, sangue. Eles fazem muita cultura lá. Esses exames, eles são outro tipo, né? Esses exames ali, eles são solicitados no momento que aquele profissional ele vai ser admitido pela empresa, né? Onde a gente vai fazer os exames admissionais, né? Então, quando você é admitido, o que é admitido? Contratado. Quando você é contratado por uma empresa, que ela obedece ali o regime da CLT, a empresa, o médico do trabalho, ele vai prescrever os exames que você tem que fazer. Para quê? Para observar se você tem algum tipo de complicação, e esses exames eles são feitos, né? Por exemplo, a gente faz ali o TOTG, ali na mulher ali a gente faz ali o exame ali da gravidez, né? A gente faz ali o beta-HCG, que inclusive, né, eu vou falar uma coisa agora, alguns podem até rir de mim. Beta-HCG não é exame exclusivo para diagnóstico de gravidez não, tá? Até porque beta-HCG a gente também pode passar para homem. Sabia dessa?
Ah, pra quê? Vai ver Lá se também faz um. pra quê? Pra ver se o homem tem filho? Não, não é isso, né? Mas beta-HCG, em primeiro lugar, quando você falar isso pros outros, os outros riem de você, aí você joga o veneno de contra a pessoa. Você fala assim, tá bom, você tá rindo? Então, o que que significa a sigla HCG? Para rir de alguém, você tem que ter amparo. Para você discutir com alguém, você tem que ter conhecimento. Então você joga pro cara, o que é HCG? Né? Aí o camarada vai ficar vai titubear. HCG é o hormônio coronídrico coriônico. É um tipo de hormônio que ele é secretado pela hipófise, que é um hormônio que ele é liberado quando a mulher vai ter o ciclo menstrual. Então, aí o camarada já para de rir. Tá, e o que esse hormônio tem a ver com o homem? No momento que o homem vai fazer a espermatogênese, né? Esse camarada que está rindo não sabe nem o que é, tu zoa ele assim. Né? A espermatogênese é um momento ali onde o homem ele vai formar, vai fazer a maturação dos espermatozoides. Né? Então o que acontece? Esse hormônio ele se encontra em uma taxa muito elevada quando ele tem câncer onde? No testículo. Então o beta-HCG pode se passar no homem a partir do momento que ele tem uma suspeita que é de câncer de testículo. Tá? Então isso é importante você saber. Que inclusive, isso é importante. Houve um caso, não vou entrar em detalhe, mas muito rápido, que um menino ele pegou um garoto brincando na rua, foi matéria, no Fantástico, na reportagem, ele urinou no exame ali de gravidez, né? E ali deu positivo. Aí todo mundo brincando ali com ele, né? Garotado, né? 13 anos já viu, né? A besteira que tava rolando solta. Aí ele foi, depois pegou mais atenção, olha a cabeça do cara. Foi, é sério, fez xixi e deu positivo de novo. Aí ele ficou, achou estranho, 2 exames no homem dá positivo, o que é isso, né? Uma mutação. Ele foi, a mãe chegou, a mãe desconfiou, a mãe pesquisou, foi no médico e descobriu que ele estava com câncer testicular. Né? Então, mas por que dá isso? Porque a urina, quando a mulher quando ela faz ali o teste de gravidez ali em casa, aquela urina ali ela contém esse hormônio. E aquela fita ela é reagente e aí dá o quê? É onde você consegue ver a confirmação da gravidez. Tá? Então a gente confirma o que? A presença desse HCG. Tá? Isso é matéria de prova. Tá? Que inclusive o teste mesmo fidedigno para verificar se a mulher está grávida ou não, a gente chama de ultrassonografia. Tá? Então isso é importante você saber. Ah, mas o beta-HCG falaram que 99,9% é confiável. Sim, você não falou 99,9%. Você não falou 100%. 100% é diferente de 99,9%. Você de análise escrita, você vai estudar bioquímica, você sabe que 7,4 é diferente de 7,39. 7,39 é diferente de 39,85. Perdão, 39, 39, 39, 39. Você que é técnico de análise de análises clínicas, você sabe que uma ligação de carbono é diferente de uma ligação de 2 ligações de carbono. Então, isso é importante. Isso é matéria que você vai estudar bioquímica, né? Que é aquela matemática envolvida com química ali, que você tem perda de elétron e ganho de elétron. Isso tudo você vai estudar, tá? Se errar na prova, tomou 0. Então, isso aí você vai saber. Fala. Professor, você estava falando do acidente de trabalho, Sim. que a empresa tem que prestar assistência Sim. e tal. Caso ela não preste, a gente tem que ser conhecedor dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos. Sim. Na enfermagem, a gente tem, né, o COFEM, não é? O COFEM é Brasília. Lá. Tem o Corém é estadual. Tem um Corém, tá certo. Não, sim, mas no caso que faz as resoluções, direitos, os deveres, não é? O COFEM? Aí vai, fala. Tá certo. Então, aí no caso de análises clínicas, qual é o conselho que a gente consegue encontrar esses direitos, esses deveres? Entendi. Vamos botar assim. O que acontece? Essas coisas de acidente com material biológico, peraí, desculpa, essas medidas de ação, isso são protocolos que eles são disponibilizados através do Ministério da Saúde. Então é um órgão federal. E ali a empresa ela deve obedecer aquele regimento. Agora, se o profissional ele se sentiu ali desamparado, né, com a empresa, né, durante ali seu exercício profissional,
Aí é o quê? Um processo administrativo. Aí você tem aqui, você tem os conselhos federais, você tem o Conselho Regional de Farmácia, que é o CRF, não é isso? Me corrija se eu estiver falando. Porque CREF é Educação Física. CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia. Eu confundo às vezes CREF com CRF. Então, você tem ali o conselho ali, você pode denunciar. Mas nessa situação, essa denúncia ela é feita quando você tem algum empecilho durante ali seu regimento, quando a empresa ela não oferece ali algum suporte para você, tudo bem? Mas nessa situação, quando a empresa ela se nega ao tratamento, né, aí no caso é regime trabalhista, tudo bem? Não escutei, o áudio não saiu. Não, que aí no caso já entra com uma ação, já passa a Sim. ser uma outra. Já é uma outra vertente. Embora vocês pensem que isso não acontece, isso acontece sim, tá? Isso acontece muito dentro do trabalho. Por isso que eu bato esse tema com vocês, porque isso é uma situação que já aconteceu comigo e já aconteceu já com pessoas também que eu trabalhei. Então por isso que eu juntei várias coisas e eu trago tudo mastigado para vocês. Tá bom? Tranquilo? Tá? Quer falar mais alguma coisa? Sandy, Sara, Jaqueline? Professor, Oi. as agulhas que tiram o sangue, geralmente a coletora lá, ela tira agulha fina, mais fina. Ela falou que a fina é muito difícil de o sangue vir mais rápido. Ela usa mais a verdinha, que é grossa. Ela disse que é mais fácil e sai mais rápido. Sim. Na hora ali de fazer a coleta ali do sangue, né? O profissional ele vai verificar, né? Qual o tipo ali de agulha. Você tem ali 25%, você tem 30%. Vai depender ali do indivíduo, né? Vai depender do calibre ali daquela veia. E vocês vão aprender. Vocês vão aprender a fazer punção venosa. Se todo mundo aí, eu acho que um vai poder furar o outro, né? Então um vai botar o braço aí pro outro furar, né? Fazer punção venosa. Não vai sim, vai ter que botar o braço para os outros furar. Ah, Sandy, para, é legal! Ela falou que é grossa, é mais fácil, o sangue chega mais rápido. A fina é muito difícil de o sangue chegar. Tem isso sim. Agora, a questão toda, assim, você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, né, isso é um exemplo aqui. Vamos supor que você está trabalhando com uma criança, né, você está trabalhando ali com um adolescente. Né? Então o calibre ali daquela veia é diferente de um adulto. Então se eu colocar ali uma agulha, né, que tem um diâmetro um pouco maior do que a outra, eu posso lesionar ali a veia ali daquele indivíduo. E aí para quem não sabe, isso é legal. Você sabia que, isso é importante, né? Bem rápido aqui, voltando ao conteúdo. Caso você venha fazer uma punção no indivíduo, né? E ali o indivíduo. Tem muita criança. Isso, você fez ali a punção no indivíduo. Lesionou aquele indivíduo, isso é caracterizado como lesão corporal, tá? Para quem não sabe disso. Não sabia disso não? Isso é lesão corporal, tá? Então, você fez ali a primeira vez, aí não conseguiu, aí você solicita ali o indivíduo. Tem que solicitar, lógico, é o corpo dele, né? Aí ele foi, não, tudo bem, faz de novo. Aí, puf, não foi. Senão, na hora quando você vai fazer, tem gente que faz com raiva, tem gente que maltrata ali o paciente, isso é lesão corporal. O camarada tira a foto ali, bota ali o nome do camarada, já era, tem um processo ali. Né? Aí ele pode ser, aí dependendo do advogado do cliente, ele tanto pode sofrer um processo administrativo, ou seja, o advogado faz ali não é requerimento que se fala não. Eu vou falar dessa forma só para facilitar o entendimento, mas não se fala esse nome. Ele faz ali um requerimento, né? Ele escreve ali para o conselho daquele profissional, ele sofre um processo administrativo, ou ele pode sofrer ali um processo civil, não é civil não, é civil, né? Na vara ali civil. Tudo bem? Tranquilo? Ou penal. Advertência, né? Oi? Advertência, né? Aí sim. Aí vai depender, né? Aí o conselho dele vai verificar. Né? Caraca, maluco, acho que é o mesmo brilho de... Dia dos Namorados tá presente. Né? Então, gente, falando agora aqui para não estourar o tempo aqui da gente, né? Daqui a pouco, quando é 10 horas, passa rapidinho. Quer dizer, chega a 10 horas muito rápido. O que eu tô querendo falar aqui com vocês aqui? Professor, desculpa que entrou um bicho aqui dentro de casa. Foi, tô crente que era presente. Pô, tá vendo só?
Ai, meu Deus. Tem que cobrar, tem que cobrar. Ó, dia 12, dia dos namorados, tem que cobrar. Cadê o presente? Tem que cobrar, cobra aí, hein? E Geraldo, Tem que estudar mesmo, Sandy. Dá mole não. Estuda mesmo pra o negócio melhorar aí. Tô brincando, tá? Vamos lá, deixa eu falar aqui um negócio importante aqui. Bom, como é que a gente vai fazer a nossa avaliação? Escuta só. Vamos lá. Eu vou disponibilizar agora para vocês uma folha, tá? Ela tem basicamente 5 exercícios, tá? Tá valendo 2 pontos, tá? 5 exercícios, mas são exercícios bem grandes. Para vocês, eu vou colocar agora lá no grupo, tá? Vocês fazem, tá? Pode fazer com calma. Vocês podem me entregar, deixa eu ver, me entrega até sexta-feira que vem. É um prazo ali bom, que todo mundo faz com calma. Que essa semana agora, se eu não me engano, tá? Eu não estou confirmando não, só estou falando. Vocês vão entrar com outro professor, então para vocês não se atropelar, né? Ai, pô, entrou outro professor, pô, tem outro negócio para entregar para o professor Tobias. Ai, meu Deus, e agora? Né? Tem aluno que fica assim, fica agitado. Então o que vocês fazem? Vocês me entregam na sexta-feira que vem, que é dia 16, e é o dia que eu vou dar aula para vocês, tá? Então, tá bom. o que vocês vão fazer? Preste atenção. Vocês vão fazer esse exercício. Você vai mandar para mim esse exercício no grupo. Não manda separado não, porque é difícil para eu ficar vendo, tá? Então manda lá no grupo lá para mim, que é mais fácil para eu corrigir. E vocês vão fazer um trabalho para mim. O trabalho vai estar valendo 8 pontos, tá? Então você tem 2 do exercício, tá? Ah, professor, fiz o exercício e ganhei 2 pontos? Não, vou corrigir, né? Vamos ver se você tirou 2 ou não. Mas, pô, todo mundo vai tirar 2. E vocês têm ali um trabalho ali valendo 8 pontos, tá? Que trabalho é esse? Escreve aí, para você não se perder, né? Que trabalho seria esse? Vamos lá. Pode falar? Pode, vamos lá, ó. Vocês vão pesquisar isso aqui, ó. Pesquisar, né? As normas. Pesquisar as normas. A Ana já até sabe o que eu vou falar. As normas regulamentadoras. Então, pesquisa sobre normas regulamentadoras, tá? Chamadas de NR, N de navio, tá? Chamada ou conhecida, tanto faz. Chamadas de NR, beleza? N de navio, NR, R de rato, né? Tudo junto, é uma sigla, NR, né? O que é NR? Norma regulamentadora, beleza? De número, né? Pesquisar sobre as normas regulamentadoras, né? NR. De número, pode falar? 6. É o número dela mesmo. Número 6. 6. Né? Pode ir? Pode? Desculpa. Número 7. 6, né? 7. Número 32. 32. Tá? Aí tu copia aí, eu vou explicar pra você o que é isso, tá legal? Foi? Bom, vamos lá, hein? Sandy, ó, presta atenção aqui, hein, Jaqueline, ó. Se liga só. O que é isso aí? Vamos lá. Vocês vão pesquisar para mim o que seria uma norma regulamentadora, tá? Norma regulamentadora, tá? São as medidas que a empresa ela deve seguir, tá? Presta atenção, essas normas regulamentadoras são normas estipuladas pela consolidação da lei trabalhista. Então, a lei trabalhista, a lei que ampara o trabalhador, ele obriga a empresa, tá, a adotar medidas de prevenção de acidente. Essas medidas, elas são estipuladas por essas normas, que são vários números. Cada número compreende uma medida.
tá? Então, dentro do laboratório, a gente tem algumas normas, que é a norma 6, norma 7, norma 38, tudo bem? Então, você vai pesquisar para mim quais as normas regulamentadoras, tá, que operam no ambiente laboratorial. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então, essa é a pesquisa que você vai fazer para mim. Quais são as normas que operam dentro do ambiente laboratorial? Não é você botar para mim, é norma 435, pronto, 8 pontos, passei. Não, não é isso. Né? Você vai explicar as normas que operam, você vai escrever como é que é cada norma, tá? Não é você copiar e colar, não quero isso. Você vai ler, você vai resumir, você vai escrever e vai me mandar, tá? Professor, fala, eu estou com um problema no meu computador, eu não tenho computador, eu vejo só videoaula pelo telefone. Digitar é muito difícil para mim, eu tenho dificuldade em mandar o conteúdo para o senhor. Não tem problema. O que você vai fazer? Eu sempre pedi isso. Para quem tem dificuldade, ok? Você vai escrever no teu caderno, você vai pesquisar. Você vai colocar no caderno e vai tirar foto com o teu telefone e vai mandar para mim. Tá bom? Tranquilo? Tá? Para quem tem essa dificuldade. Para quem não tem, faz como sempre fez. Pesquisa, bota lá no Word, manda para mim. Tá bom? Mas quem tem dificuldade em mexer em computador, quem tem dificuldade em digitar, quem tem dificuldade em pegar o arquivo, mandar para o Instagram, mandar para o WhatsApp, não tem problema. Escreve no caderno, sem problema nenhum, tira a foto e sinaliza, né? Fala que é você. Ó, professor, tirei foto aqui do caderno. Dá uma olhada para mim. Tá bom? Tranquilo? Manda para mim na sexta-feira, que é o prazo, tá? E aí na sexta-feira, após a aula, né? Aí, na segunda-feira que vem, ou seja, sem ser... Hoje é sexta, né? 13, 14. Sem ser dia 15, né? Lá no dia 22 eu dou a média final de vocês, tá bom? Mas por que dia 22? Você vai me entregar o trabalho sexta-feira que vem, pô? Né? Eu vou dar aula para você 7 horas da noite, pô, como é que 8 horas da noite você já quer já tua média final? Não tem como. Então eu vou corrigindo com vocês aí para depois dar dar a média final de vocês. Tá legal? Tranquilo? Outra coisa também, ontem eu estava na escola, tá? Eu já fechei o diário de vocês, embora eu coloquei a nota para vocês na plataforma, eu fechei o diário de vocês, né? Lembra do diário de anatomia que eu tinha que ficar escrevendo? Então, eu também lancei a nota de vocês lá no diário e entreguei para a coordenação. Tá bom? Tranquilo? Então, para ninguém ficar ali preocupado, né? Ah, professor, pô, cadê minha nota? Cadê minha nota? Cadê minha nota? Então já tá lá. Tá? A nota de anatomia já foi, já. Nem existe mais. Tá legal? Até hoje eu sou encucada com uma questão que eu respondi que você deu errado, mas deixa quieto. Mas deixa pra lá. Isso é falta de Deus. Né, dona Sara? Eu sou cristã, eu tenho bastante intimidade com ele. Você tá dando brecha. Ah, tô não. Tô brincando. Tá, aí é... Só bobeira. Aí é... Deixa eu falar. Aí é isso. Tá legal? Aí o que eu vou pedir pra vocês? Essas informações que eu tô passando, joga lá no grupo pra mim, tá? A aula de hoje eu vou até finalizar aqui, né? Já não tem mais o que